Vamos iniciar então o nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos desta noite. Hoje é dia 30 de março. A minha saudosa mãe estaria fazendo hoje 90 anos, se não tivesse desencarnado. Em 2004 ela desencarnou. Hoje é aniversário, seria aniversário da minha mãe hoje. Um grande abraço para ela. Estava conosco aqui hoje de manhã, a Yara sentiu a presença dela. Está sempre conosco, né? Trabalhou lá no Centro Espírita conosco, fazia parte da equipe. Então isso é muito gostoso. Foi comemorar o aniversário aí. Veio aqui. A gente estava falando nela hoje de manhã. De vez em quando a gente faz umas brincadeiras, lembra do pessoal, das coisas e tal. E hoje é 30 de março de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 34 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da associação, ou melhor, em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. O livro que nós estamos utilizando para o estudo é da edição da LAC, e a tradução é do professor José Herculano Pires. A Yara me lembra aqui que a Yara, minha esposa, está acompanhando o nosso estudo. Sou médico que me operou também da pedra na vesícula. Esse mesmo médico que vai me operar, operou a minha esposa. Então ele já tem um conhecimento com ele, já o conhece de algum tempo já. Bom, nós vamos dar início nos prolegômenos. Essa palavra parece nome de alguma fruta ou de alguma coisa meio estranha, mas prolegômeno significa exposição preliminar dos princípios gerados de uma ciência. Isso que é o significado desta palavra. Então, para ficar gravado, prolegômenos é exposição preliminar dos princípios gerais de uma ciência. E quem escreve esses prolegômenos são os espíritos, uma boa parte daqueles espíritos que ditaram a ciência espírita, a ciência dos espíritos para Kardec. Eles dizem o seguinte, se prestar bastante atenção, porque aqui eles revelam grandes verdades. Eles dizem assim, fenômenos que escapam às leis da ciência comum, nós podíamos chamar de ciência clássica ou ciência dos homens, manifestam-se por toda parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. Deixa eu ver se tem mais alguém participando aqui. Não. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza, ou seja, não tem nada de anormal, não tem nada de extraordinário, não tem nada de maravilhoso, de sobrenatural. É natural, pertencem às leis de Deus. Está previsto pelo Criador esta comunicação, que se deu desde sempre. Esta manifestação dos espíritos, esta comunicação entre eles e os homens, se deram ou se dão desde sempre, e se darão desde sempre. Sempre vai ocorrer essa manifestação dos seres desencarnados com os seres encarnados. E não constitui nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. É só pesquisar, né? Não tem nada de dificuldade nisso. Ainda mais hoje.
com os recursos que nós temos da internet, fazer essa pesquisa é uma coisa facílima. E nós vemos aí que civilizações, né, muito recentes, que desapareceram muito recentemente, utilizavam-se inclusive de sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, para apaziguarem os deuses, ou para agradar o Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus disso, o Deus daquilo. Lá a Grécia Antiga, lá nos primórdios da civilização, já falava dos espíritos, né? Dos deuses, eram politeístas, porque não entendiam como um Deus só podia organizar, orientar todas as coisas. Então criaram deuses para tudo e para todos os gostos. E assim o homem vem lidando com esta força, sem saber muito bem como lidar, sem saber muito bem como administrar este fato desconhecido, porque é um fato. E contra fato não há argumento. É um fato, ponto. Como administrar isso? Como lidar com esta força? Como lidar, como nós devemos extrair desta relação, deste fato que é a relação dos desencarnados com os encarnados, o melhor em proveito de todos. Não é? Daí aportou ao nosso mundo, ao porto aqui da Terra, aportou a doutrina dos Espíritos, que tem exatamente este propósito, de mostrar esta realidade e de ensinar o homem a tirar proveito, a se beneficiar dessa relação. Porque o benefício é mútuo, é tanto para encarnado quanto para desencarnado. E se livrar, mudando a sua maneira, o seu comportamento, se livrar das ações deletérias dos maus espíritos. Quer dizer, tem utilidade para tudo. Não é? A doutrina espírita veio revelar, a ciência dos espíritos veio revelar essa realidade, levantou a lápide do túmulo, porque olha, a morte não existe. Não é? Jesus se debate constantemente para provar ou para ensinar o homem sobre a sobrevivência da alma e sobre a reencarnação, e os espíritos vêm dizer a mesma coisa em nome dele, viu? Em nome de Jesus de Nazaré. Vem ensinar os homens as mesmas coisas. Não é? Eles seguem dizendo o seguinte: é por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, na época que os prolegômenos foram ditados, não é? Lá em meados do século XX, elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Arthur Conan Doyle, em inglês Arthur Conan Doyle, que era adepto da doutrina espírita, era espiritualista, no mínimo espiritualista, ele dizia, olha, houve uma invasão do mundo pelos espíritos, porque eles se manifestavam ostensivamente em todos os lugares, indistintamente. Europa, África, Ásia, Oceania, América, em todos os lugares, ostensivamente. Vieram chamar a atenção do homem para essa realidade. Então essa afirmação dos Espíritos é perfeitamente verdadeira. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, o Espiritismo não se trata de uma pessoa, duas, uma comunidade, um país, trata-se da humanidade. É um ato da providência para esclarecer o homem sobre a sua própria realidade. Realidade esta que ele desconhece ou duvida. Né? E por esta razão traz para ele muitos prejuízos. Porque se ele, o Luciano Marcondes Regente está conosco. Bem-vindo, viu, Luciano?
Uma boa noite para você também. Estamos aí junto com a Yara, com a Isabel e com o Alexandre. Todos os companheiros junto conosco e com você também, acompanhando os nossos estudos de hoje. Ele segue dizendo o seguinte: este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. O que eles querem dizer com isso? Primeiro, não chamam o espiritismo de religião, e sim de uma filosofia racional. Segundo, livre dos prejuízos do espírito de sistema, porque aonde o homem põe a mão, ele cria um sistema de ideias. É natural no homem fazer isso. Natural, não tem erro nenhum nisso. Mas como essa filosofia, essa ciência, ela derivou diretamente dos espíritos superiores e não teve a intervenção humana, então ela se viu livre disso. Por isso que ela não é ambígua. Por isso que os seus ensinamentos não dão motivo para dupla interpretação. Ou é, ou não é. Não tem meio termo. Não é ambígua. Não é? Daí o grande mérito dos espíritos superiores e o grande mérito de Kardec em saber fazer as perguntas de forma inteligente para receber as respostas igualmente inteligentes. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle dos espíritos superiores. A ordem e a distribuição metódica das matérias, aqui, como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. A única coisa que Kardec fez foi organizar. Esta obra não é de Kardec. Quando nós falamos da obra de Kardec, é apenas por uma simples força de expressão, porque a obra não é de Kardec. Kardec, ele estava anotando as mensagens, isso está no livro Obras Póstumas, as mensagens dos espíritos superiores para completar o livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas vezes, na calada da noite, ele recebe a orientação dos espíritos: ela vai lá e reescreva tal capítulo, está tudo errado. Isto é o que se chama sistema de ideias, porque é natural no homem interferir nas coisas, com o seu pensamento, interferir com a sua inteligência, supondo que aquilo seja o melhor. É claro que Kardec não tinha aí, não estava inserido nesse contexto aí qualquer maldade ou qualquer vaidade sobre qualquer ponto de vista. Ele não era uma pessoa vaidosa, muito ao contrário, né? Ele era uma pessoa humilde e simples. E então os espíritos que ditaram esta obra. Quando Kardec estava cometendo qualquer deslize, qualquer coisa equivocada, eles chamavam a atenção dele. Olha, não é assim. Fazia um barulho, ele estava lá no quarto, lá na calada da noite, fazia um barulho e arrumava um jeito de mostrar para ele que aquilo não era o certo. Depois, ele, na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele falou: o que é? Nós estávamos chamando a sua atenção. O que é aquele barulho? Estávamos chamando a sua atenção, você está escrevendo coisa errada. Então esta obra não é de Kardec, esta obra é dos espíritos superiores, sob coordenação de Jesus de Nazaré. Jesus coordenou essa obra e os espíritos superiores aditaram a Kardec, que teve, como dizem os espíritos aqui, a ordem e a distribuição metódica das matérias, o encadeamento de ideias de tal forma lógica que fosse compreendido com naturalidade e com facilidade por qualquer inteligência mediana. Isso é codificar, reunir em um código de leis de forma compreensível. Isso é codificação, né? Esta é
a tarefa, aliás, a tarefa hercúlea, né, inteligentíssima, de muito bom senso, do nosso querido Hipólito Leon Denis Rivaio, nosso mestre Allan Kardec. Mas eles dizem assim: a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, a maneira como foi redigida, em algumas partes foi permitida que Kardec fizesse, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Esta é a obra de Kardec, nada mais. O conteúdo da obra é dos Espíritos. No número dos Espíritos que concorreram para a realização desta obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, por seus nomes, a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram por escrito e por meio de muitos médiuns a missão de escrever este livro. Abre aspas. Os Espíritos falando a Kardec: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes, com o nosso concurso. Porque esse trabalho é nosso. Os Espíritos falando aí. Esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício, que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgardes, reveloemos juntos, a fim de controlar todos os detalhes, quer dizer, todos os detalhes, indistintamente, desta obra foram controlados pelos Espíritos superiores. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada, e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti. Ou seja, mesmo Kardec não revelou tudo o que sabia. Revelou apenas uma parte. Até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira, que está aí acima da palavra prolegômeno, vocês podem conferir aí, né? Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Aqui tem o rodapé do número 1 que diz assim: o ramo de parreira, na página 52, é o facsímile do que foi desenhado pelos Espíritos. Então, é a semelhança daquele que foi desenhado. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o centro, ali. O espírito é a seiva. A alma, ou o espírito ligado à matéria, é o barro. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, depura. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializadas procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar e aproxima-se o tempo em que,
a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem, e se essa união por um laço fraterno, e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos Espíritos superiores. É com perseverança que chegamos a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti recompensa, cujo valor total conhecerás. Talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras, que os incrédulos e os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. O orgulho e a ambição são um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreendermos a luz. Está assinado pelos Espíritos de São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, que não é mais ninguém do que o próprio Jesus de Nazaré, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc. e etc. Aqui tem o rodapé do número 2 que diz o seguinte: certas pessoas estranham a reunião de tantos nomes veneráveis como signatários destas recomendações. Uma consulta ao item 12 da identificação dos espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita que abre esse volume, esclarecerá o problema. Então, quem quiser fazer aí um cotejamento, uma comparação entre aquilo que está aqui escrito com o item 12 da introdução, poderá fazer. Alguma pergunta daqueles que estão acompanhando os estudos? Alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de ler? Essa participação dos espíritos foi em todas as obras escritas por Kardec? Todas aquelas que passaram pelo julgo da universalidade do ensino dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, e a Gênesis. Essas 5 obras passaram pelo julgo da universalidade do ensinamento dos Espíritos. As outras obras de Kardec foram ensaios, uma espécie de laboratório para essas 5 obras, não passaram por esta peneira. O que é o Espiritismo, na sua expressão mais simples, a obra Prece, apesar que a obra Prece é apenas uma reprodução do capítulo 26, se não me falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a Revista Espírita, os 12 anos e tal, não está dentro desses parâmetros. Mas essas 5 obras, elas passaram
por este crivo, né? E Kardec fez questão absoluta de fazê-las passar por este crivo, para que a gente tivesse total segurança daquilo que estava recebendo, né? Mais alguma pergunta? Vocês que estão aí pelo YouTube, pelo Facebook nós não temos ninguém. Aqui pelo Meet o Alexandre já se manifestou. Então, como mais ninguém se manifestou, nenhuma dúvida, não manifestou nenhuma dúvida, nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Então nós vamos entrar agora no livro primeiro, As Causas Primárias. Capítulo 1, subtítulo Deus, item 1, Deus e o Infinito. Pergunta de número 1 do livro dos Espíritos. O que é Deus? Resposta dos Espíritos Superiores a Kardec. Deus é a inteligência suprema e está traduzido pelo professor José Herculano Pires como causa primária. Eu diria que esta tradução, a maneira pela qual foi colocada aqui, está equivocada, porque é causa primeira. Uma causa primária poderia ter uma causa secundária. E uma causa primeira não há como ter outra causa. Eu não sei se é uma questão de semântica, uma questão de colocação, mas eu acredito que é muito mais correto causa primeira do que causa primária. Então eu sempre procuro entender assim, causa primeira de todas as coisas. Aqui é um rodapé de Kardec, não, desculpe, é uma nota do tradutor que diz o seguinte: as frases que se seguem às perguntas são respostas dadas pelos Espíritos. Suprimimos as aspas nesta edição por considerá-las desnecessárias. As notas e explicações de Kardec, intercaladas no texto, e a partir deste capítulo, até a questão 1018, são compostas em fontes e alinhamentos diferentes, de maneira que não há possibilidade de confusão. Para vocês entenderem aquilo que ele está falando, deixa eu pegar uma questão aqui onde a gente pode entender. Por exemplo, a questão de número 8. Tá? A questão de número 8, ela se compõe de uma pergunta, de uma resposta e logo em seguida de um comentário. Está em caractere diferente e em alinhamento diferente. Isso aí é coisa de Kardec. Isso é uma nota de Kardec e um comentário de Kardec. Tá bem? É isso que ele quis dizer com essa nota de rodapé, para a gente compreender por que as coisas estão colocadas dessa forma. Porque na 9 é a mesma coisa. Uma pergunta, uma resposta e uma consideração de Kardec. Tá bem? Entendido? Muito bem, vamos lá. Pergunta de número 2. O que devemos entender por infinito? Resposta: aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Rodapé de número 2. Os Espíritos se referem ao universo. Tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito. A aplicação da expressão francesa passer de connu a l'inconnu, passado do conhecido ao desconhecido. Aqui é um comentário, ou melhor, vamos a 3 agora. Pergunta de número 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Resposta: definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Como o homem é muito presunçoso, né, ele acha que ele é capaz de compreender tudo. E eu costumo comparar o Criador, quando se dirige a nós, como quando nós nos dirigimos ao nosso cachorro. Falamos com ele, o agradamos, damos lá a ele um biscoitinho qualquer, um pedaço de carne e tal,
E ele olha para nós com aquele olhar meio, um cachorro obediente e fiel, e abana o rabinho. Mas ele não entendeu muito bem, sabe muito bem o que está acontecendo. É mais ou menos isso que somos nós em relação ao Criador. Nós somos um cachorrinho. Né? Nós achamos que temos que agradá-lo, outra hora que ele está bravo com a gente, outra hora que ele está muito bravo com a gente e não está aceitando aquilo que a gente está pedindo porque ele está bravo, e coisas do gênero. Quer dizer, nós somos verdadeiras crianças que não somos capazes ainda, como o cachorro não é capaz de nos entender, de entendermos o que é o Criador, o que é Deus, o que é esse ser, essa infinita inteligência, inteligência primeira, não é? Causa primeira de todas as coisas. E Kardec faz o seguinte comentário: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, realmente é mesmo. Nós não temos como compreender o que é infinito. Nós temos condição de saber e sabemos com qualidade aquilo que é finito. Perfeitamente, porque como é que nós definimos matéria? Matéria é tudo aquilo que nós podemos pesar, medir e tocar. Então nós temos plena consciência do que é finito, mas total ou quase total inconsciência do que é o infinito. Por isso que ele chama isso de uma abstração, e realmente é mesmo. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Sabia pouco Kardec das coisas, né? E só estamos na terceira questão do Livro dos Espíritos. Aí os caras dizem assim: não, isso aí está ultrapassado. Os Espíritos vieram para complementar essa obra. A obra está totalmente ultrapassada, numa linguagem arcaica, não é? Totalmente ultrapassada e tal. Item 2. Provas da existência de Deus. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? É a pergunta de número 4, feita por Kardec aos Espíritos superiores. Eles respondem o seguinte: num axioma que aplicais às vossas ciências, numa afirmação que vocês fazem sobre a própria ciência de vocês, não há efeito sem causa. Qualquer ciência que o homem domine, qualquer ciência clássica ou qualquer ciência humana, atribui à própria ciência esse axioma: não há efeito sem causa. Se há uma causa, ou melhor, se há um efeito, é porque alguma coisa deu causa àquele efeito. Não há outra maneira de ser. Não é? Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Eu não sei se é neste livro aqui, na abertura deste livro, tem uma frase de Kardec a esse respeito. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é nesse aqui. Se não for nesse aqui... não é nesse aqui não. Mas ele diz o seguinte: toda causa, não há efeito sem causa. Toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência do efeito é diretamente proporcional à grandeza da causa. Definição filosófica da existência do Criador. Compreendeu? A todo efeito corresponde uma causa. A todo efeito inteligente corresponde uma causa igualmente inteligente. A grandeza da causa é diretamente proporcional à força da causa, a força do efeito é diretamente proporcional à grandeza da causa. Tanto para as coisas boas como para as coisas ruins.
Não, para qualquer coisa. Isso é a prova filosófica da existência do Criador. Não tem como definir de outra forma. Né? E é perfeitamente compreensível, racionalmente compreensível, defini-lo dessa forma. Tudo aquilo que o homem não compreende ou que está acima do seu entendimento tem que ter uma causa, porque é um efeito. Nós estamos vendo o efeito. E matematicamente, a ciência das probabilidades diz que nada é por acaso. É uma ciência chamada ciência das probabilidades. É matemático isso. Não há como existir algo ou qualquer efeito que não tenha uma causa. Matematicamente impossível. Não existe o acaso. Portanto, a vida não é fruto do acaso. Tudo aquilo que acontece na nossa vida não é fruto do acaso. Qualquer coisa, qualquer situação, qualquer circunstância, tudo é derivado da vontade do Criador. Ele é a causa primária ou primeira, melhor dizendo, de todas as coisas. O homem aprendendo isso, ele entende que ele pode e deve confiar irrestritamente a sua vida ao Criador. Porque tudo que acontece está dentro das suas leis. Nós é que muitas vezes não entendemos. E como crianças birrentas, nos revoltamos contra essas decisões. Porque não sabemos o que é melhor para nós. Nós julgamos as coisas do ponto de vista dos interesses materiais, imediatistas, da nossa vida imediata, da nossa vida material. Nós julgamos as coisas desse ponto de vista. Quando deveríamos sempre transcender o nosso raciocínio e dizer assim, peraí, será que para o meu espírito isso não é melhor? Está me causando desconforto agora. Mas nós temos sempre que considerar a vida espiritual, como temos sempre que considerar o retorno. Ou seja, a reencarnação. Você está fazendo hoje. Para você tudo bem. Está sendo bom para você, está te trazendo conforto. Você não tem por que mudar aquilo que você está fazendo. Mas e o retorno? Como será? Como você estará na sua próxima encarnação? As encarnações são frutos do investimento ou da omissão do espírito. Se o espírito investe poderosamente, intensamente, nos seus bens espirituais, certamente as suas encarnações serão sempre melhores. Com pais melhores, parentes melhores, espíritos que o assessorem melhores, as suas companhias espirituais serão melhores. Consequentemente, o que vai acontecer? Aquilo que eles descrevem lá nos prolegômenos. Reencarnaremos para adquirir conhecimento. Com condições melhores, adquiriremos cada vez mais conhecimento. Isso nos leva ao progresso. Mais conhecimento, mais progresso. Mais progresso, mais conhecimento. Mais conhecimento, mais progresso. E assim sucessivamente. Porque, como nos ensinam os espíritos, o progresso do espírito se dá em dois campos: na inteligência e na moralidade. Se você perguntar qual é o mais importante para uma pessoa religiosa, mística ou esotérica, se você perguntar o que é mais importante, a inteligência ou a moralidade, ela vai responder a moralidade. E não é. O mais importante é a inteligência. É a inteligência que leva à moralidade. A inteligência, com o desenvolvimento dela, nós ganhamos uma coisa chamada discernimento. A capacidade de decidir aquilo que é melhor para nós. Ou de decidir entre o bom e o mau caminho. O certo e o errado. Por este ou por aquele fato. E o importante é o discernimento. Porque se houver muita moralidade e pouca inteligência, há o mau uso ou o uso indevido dessa moralidade. Porque como o homem, por exemplo, como nós vamos entender bondade?
Nós dizemos que entre os atributos do Criador, um desses atributos é a bondade. Eu pergunto a você e aos companheiros que estão estudando conosco, nós sabemos o que é bondade? Absolutamente. Na essência não sabemos. Não sabemos. Não sabemos porque quando nós tentamos ser bons, nós somos parciais. E a parcialidade não é bondade. Agora tem um aspecto que é interessante, que nós podemos não saber o que é bondade, mas nós compreendemos a bondade. Sim, evidentemente. Somos como lá o cachorrinho, que recebe o afago do seu dono. Você entende que o teor da voz do dono é agradável. Né? Pô, Deus está se agradando de mim. Eu recebi tal coisa. Eu estou conquistando isto e aquilo e tal. É como o cachorrinho, ele é condicionado pela voz do dono. Se o dono está bravo com ele, né? Nós ainda não levamos, o homem ainda não leva a vida, ou a maioria dos homens ainda não conduz a sua vida pelas leis naturais. O dia que o homem compreender as leis naturais e aceitá-las pacificamente e humildemente, nós viveremos uma outra vida completamente diferente. Nós colocaremos um cheque em branco na mão de Deus e diremos a Ele: escreve o que tu quiseres. Aceito tudo o que vier de ti. Só me dê coragem para enfrentar. E resignação para não reclamar. É isso que a gente vai pedir, nada mais. Porque está na vontade dele. Se está na vontade dele, é verdadeiro, útil e bom. E nós sempre, nem sempre consideramos as coisas da vida assim. Não quero saber se é verdadeiro, se é útil ou se é bom. Eu quero saber o que é bom para mim. Dane-se o vizinho. Se a bomba estourar no quintal dele, é problema dele, não é meu. Está estourando bomba lá na Chechênia, no Afeganistão, sei lá onde a gente... Poucos discutem isso, poucos se importam com isso. A gente lamenta apenas isso. Mas discutir, a sociedade não para discutir infrações do gênero, que traz dissabor, desconforto e sofrimento para todo mundo. Olha o que é a lei de Deus. Não é? Um sofrimento de um irmão nosso lá no Afeganistão, ou lá onde está a Rússia lá, fazendo guerra com os nossos irmãos lá. O sofrimento do irmão nosso lá trará sofrimento para nós aqui. Enquanto houver um ser sofrendo no mundo, um único ser sofrendo no mundo, o homem não será feliz. Mas nós, enquanto a bomba estiver estourando lá, eu pedi para Deus, Ele protegeu minha casa, Ele protegeu minha família. Deus, Ele é parcial, não é bom. Esse Deus compreendido pela religião não é um Deus bom, é um Deus parcial, que barganha, que tem humor. Às vezes ele levanta de mau humor, às vezes ele levanta mais ou menos bom, às vezes ele está agradado com o homem, às vezes ele não está, e coisas do gênero. Né? Então é preciso nós entendermos o ensinamento dos espíritos superiores, né, que nos mostra o Criador como a inteligência suprema do universo. Precisa dizer mais alguma coisa? Se ele é a inteligência suprema do universo, não tem nada errado, está tudo rigorosamente certo. Ah, mas eu estou sofrendo por causa disso. É assim mesmo. É assim mesmo. Isto é consequência ou do que você fez nessa encarnação ou do que você fez em outra. Lei de causa e consequência. Não dê causa. Porque as consequências serão certas. Absolutamente certas. Aí a gente inverte o processo. Vamos investir nos nossos bens espirituais. Pesadamente, fortemente. Vamos adquirir boa conduta, moralidade, honestidade, seriedade. Vamos encarar a vida de forma séria, para que nós, ao desencarnarmos, estejamos bem. E no retorno, a vida material, estejamos melhor ainda. Porque é dessa forma que nós vamos conquistar o direito de estar no mundo melhor, no mundo de regeneração,
No mundo onde não há o mal, onde não há o ódio, onde não há inveja, onde não há a prepotência, o orgulho, a vaidade, etc. Só dessa forma. Enquanto nós vivermos esse marasmo que nós vivemos, eu estou falando de modo geral, estou falando da humanidade, né? Da nossa humanidade, a humanidade aqui da Terra. Enquanto nós vivemos esse marasmo, nós seremos esses seres que nós conhecemos. Um dia a gente está muito bem, no outro dia a gente está mais ou menos, no outro dia a gente está depressivo, no outro dia a gente não sabe muito bem porquê, mas a gente está um pouquinho alegre e coisas do gênero. Nós não vamos coordenar os nossos sentimentos. Viveremos muito mais pela emoção do que pela razão. E isso é péssimo. É péssimo. Todo homem que vive muito mais pela emoção do que pela razão erra mais. Mas nós somos seres dotados de emoção, é claro, mas não deixe a emoção tomar conta da sua vida. Você tem que estar com a rédea na mão. Quem conduz a tua vida deve ser você, ninguém mais. Se alguém for capaz de desestabilizar esta condução, você não vai ser feliz nunca. Você vai estar sempre à margem dos acontecimentos, sempre conduzidos por ele. Você vai ser conduzido por esses acontecimentos e não vai conduzi-los. Não é? Eu gosto muito de ver, eu não sou assim, mas eu gosto muito de ver gente equilibrada quando está discutindo com outro que não é equilibrado. Impassível, tranquilo, sossegado, responde calmamente, tranquilamente, ordenadamente. É muito gostoso, isso é tão bom, porque a gente vai aprendendo, né? Aprendo muito com isso, né? Essa impetuosidade que a gente tem de rechaçar, de revidar, né? Isso precisa mudar. Eu estou falando para mim agora. É necessário mudar isso, né? Evitar isso, porque isso traz dissabores, sérios dissabores. Desorganização física, por exemplo, né? Pressão alta, diabetes. Todos esses fatores trazem isso, trazem doença para nós. Né? A doença nada mais é que a desorganização emocional de cada um. Isso está provado cientificamente, não é nem a doutrina espírita. A doutrina espírita diz isso também. Né? Mas não é necessário a doutrina espírita dizer, porque a ciência já sabe disso. Né? Nós somos fruto, né, herdeiros do nosso equilíbrio emocional. Tanto que hoje os homens não são julgados mais pelo QI, pelo quociente de inteligência, mas pelo QM, pelo quociente emocional. Produz mais uma pessoa equilibrada emocionalmente do que um muito inteligente. Interessante a gente observar isso, né? E o homem já chegou a essa dedução. Tanto que hoje em dia, por exemplo, as empresas elas são pródigas em criar ambientes de trabalho muito sadios, completos, com todo o equilíbrio, com equilíbrio de cores, equilíbrio com muito conforto, para que o empregado produza o máximo. Isso já vem nos Estados Unidos ser aplicado há muito tempo. No Brasil é novidade, né? Porque aqui o empregado ainda é considerado como escravo e o empregado ainda considera o patrão como seu dono, como seu inimigo, né? Nós estamos muito incipientes, né? Muito iniciantes nesse processo. Mas vamos chegar lá, com certeza, porque é um processo natural e vamos chegar a entender também essa relação de trabalho de uma maneira diferente, onde o homem possa produzir cada vez mais, não em benefício do seu patrão único e exclusivamente, mas em benefício de todos. Em benefício da empresa, em benefício da sua família, em benefício da sociedade, pelo bem comum, como nós costumamos dizer. Né? Então vamos lá, vamos ver se nós estamos na prova da existência de Deus, pergunta de número 4, ainda temos 7 minutos, e Kardec comenta o seguinte: para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Racional, lógico e preciso.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta de alguém em outro lugar. Não, estão todos apenas ouvindo. Aliás, eu peço a vocês que estudam com a gente o livro do Espírito, que não confiem naquilo que eu falo, não. Que façam a comparação daquilo que a gente fala, o cotejamento daquilo que a gente fala com a obra de Kardec. Não confiem em mim, não. Comparem, estudem. Porque eu posso errar, eu posso ter pensamentos próprios e equivocados a respeito de uma determinada questão, e vocês podem me corrigir. Porque eu também estou aprendendo como todo mundo, né? Estou um pouquinho mais à frente devido ao tempo que estudo, mas eu também estou aprendendo, né? Então não confiem em mim, não. Comparem. Comparem com a obra de Kardec, comparem com a obra dos Espíritos Superiores, que lá está a segurança. Lá está o ensinamento seguro, como nós estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos. Pergunta de número 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? É verdade mesmo, né? É verdade, é um sentimento intuitivo. Embora a pessoa se diga ateu, o que ele mais quer, o que ele mais gostaria de ter é a crença em Deus. É o que ele mais gostaria de ter. O pior dos ateus. O homem mais ateu e mais materialista que possa existir. Ele gostaria muito de acreditar em Deus. E a maioria são ateus porque se apresenta a eles um Deus antropomórfico. Um Deus à forma de homem. E para aquele um Deus à forma de homem não crê em ninguém. Evidente, lógico, racional. Não é? Diz assim, que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento? Se ele não se apoiasse em nada, é uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Pergunta de número 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Resposta. Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Não devemos nos esquecer de quem fez essa pergunta foi Kardec. É Kardec perguntando. É o Kardec cético perguntando aos espíritos superiores. Não se esqueçam disso. Que essa pergunta é cética. É de um homem cético, um homem que não acredita, mas quer acreditar, é positivo. Não rechaça o ensinamento. Não tem ideias pré-concebidas. Então ele pergunta, se esse sentimento da existência de Deus for intuitivo, que vocês estão falando aí, que nós que trazemos conosco intuitivamente, não seria o efeito da educação e do produto de ideias adquiridas? Que a primeira coisa que o garoto, que a menina, que o jovem, que a criança aprende, olha, Deus existe, vamos fazer uma prece, o papai está falando, está ensinando, Deus é todo poderoso, é bom, vá à missa, seja bom, seja trabalhador, porque Deus está vendo tudo. Quer dizer, vão incutindo aos poucos na nossa cabeça a existência de Deus. Quando somos crianças, depois na nossa juventude, na nossa adolescência, né? Isso tem um poder muito forte, né? De indução à crença. E eles respondem, é verdade. Mas se assim fosse, como é que os selvagens também têm essa mesma intuição? De onde eles receberam essa? Por influência de quem? Da sociedade, dos meios de comunicação, que eles não têm? Não há como rechaçar algo tão racional assim, não é? E Kardec complementa fazendo o seguinte comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais do que o produto de um ensinamento, não seria universal. E isso é uma coisa muito interessante. Esse sentimento não é de uma pessoa, não é de duas, não é de 100, não é de 1000, não é de 1 milhão, é de toda a humanidade encarnada.
Na União Soviética, hoje Rússia, tentou-se oprimir esse sentimento sob todas as formas e não conseguiram. Eles pregavam o ateísmo ostensivamente e não se conseguiu suprimir esse sentimento. Pelo contrário, é um dos povos mais religiosos sobre a face da Terra. É interessante isso. Não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Quer dizer, quem conhece ciência, ele sabe. Discutiram princípios científicos sobre qualquer matéria e tal, mas ele recebeu essas noções. Não é? Já as pessoas, de um modo geral, não receberam essas noções e têm intuitivamente a crença em algo maior. Não define como Deus, não define com nenhum nome, mas algo existe. Eu não sei o que é, mas existe. Né? Nós aqui definimos, até o próprio espírita, né, define genericamente como Deus. Né? É um nome paraguaio, né, porque ele serve para qualquer coisa. Né? Serve para designar Deus de qualquer coisa. Na realidade, nós espíritas deveríamos chamar Deus de o causador. Esse seria o nome correto, porque ele causa, pela sua inteligência, pelo seu pensamento, tudo aquilo que nós conhecemos. Ele deu causa a todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas. Então o nome correto seria o causador. Para encerrar, a pergunta de número 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Eu peço que vocês prestem muita atenção nessa resposta. Olha a resposta. Será que a causa primeira das coisas não estão lá nas propriedades íntimas da própria matéria? Resposta dos espíritos superiores. Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessário uma causa primária. O homem, ele compreende a matéria por aquilo que ele vê, por aquilo que ele pega, por aquilo que ele mede, por aquilo que ele toca. Mas a matéria não é isso. Na sua origem, a matéria chama-se elemento material, que não tem rigorosamente nada a ver com a matéria que a gente conhece. A matéria que a gente conhece é o elemento material totalmente transformado. Totalmente transformado. Ela tem uma origem, mas não é isso que a gente conhece. Porque o homem tenta decifrar a origem da matéria há muito tempo. Lá no começo, nos primórdios da humanidade, alguém encontrou o átomo. E diz que o átomo, ele definiu o átomo como a menor parte da matéria. Daí alguém mais para frente descobriu o neutrino. O neutrino cabe 1,5 milhão de vezes no diâmetro de um alfinete, ou muito mais do que isso. Que é um elemento que compõe o átomo. Ele é muito menor que o próprio átomo. E assim sucessivamente. Já se descobriram muito mais elementos menores do que o próprio neutrino e etc. Né? Hoje a gente sabe que tem um cientista na Inglaterra que fez criou uma máquina e ele é capaz de, através daquela máquina, colocar o átomo para circular tão rápido que ele quer chegar à menor partícula da matéria através desse processo. É uma máquina imensa, grande, usou um espaço muito grande. O criador desse processo, chama isso de a partícula de Deus. Olha que interessante, olha onde eles querem chegar. A partícula de Deus. Né? E nós espíritas sabemos que a criação, Deus não criou nada, não criou os espíritos, não criou o mundo, não criou o universo, não criou nada. Tudo é transformação dos dois principais elementos, elemento material e elemento espiritual. Na ordem de importância, elemento espiritual e elemento material. E as leis naturais, que regem
que comandam esses dois elementos. Todo o resto é criação do homem. É a influência do espírito sobre a matéria. Mas tem matéria ligada a um vírus, por exemplo? Tem inteligência ligada a um vírus? Tem, perfeitamente. Tem sim. Uma vez eu vi uma matéria científica que mostrava uma colônia de vírus sendo atacada por um antivírus injetado no ser humano. Um desses vírus, ele se distanciava da colônia e se distanciava um pouco e aprendia a combater o antivírus. Ele aprendeu um processo aqui. E ele retornava, se conectava com a colônia e ensinava a colônia a se defender. Por isso que os vírus estão cada vez mais resistentes e os antivírus têm que ser cada vez mais fortes para poder combater o próprio vírus. Porque ele tem capacidade de aprender e quem aprende tem inteligência. E tem capacidade de ensinar. Quem ensina tem inteligência. Portanto, nós temos ligados a este vírus um ser inteligente. Um princípio inteligente. Então esses dois elementos é que criaram tudo que a gente conhece. Inclusive a expansão do próprio universo. Deus não criou nada, Deus não construiu nada. Tudo o que nós conhecemos é a criação do próprio homem e o desenvolvimento desses dois elementos. E ele diz aqui o seguinte: atribuir a formação primária das coisas, as propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Vamos anotar aqui a data de hoje, na pergunta de número 8, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso que nós acabamos de estudar? Aqui, só um minutinho, eu vou ler aqui o que a Isabel escreveu. Muito esclarecedor para muitos momentos que estamos passando. Luciano escreveu: são as ideias inatas. Luciano, seja mais claro naquilo que você está perguntando, que você deve ter perguntado num contexto, e nós provavelmente saímos desse contexto sobre a qual você formulou a sua questão, e eu não consigo te responder se eu não entendo o contexto em cima do qual ela foi feita. As ideias, nós temos ideias inatas sim, né? Essas são as nossas intuições. Então eu vou explicar da maneira que os espíritos superiores explicam. As intuições são pensamentos próprios, pensamentos do encarnado ou do espírito. E as inspirações são aquelas que vêm do espírito, dos nossos espíritos guias, dos nossos espíritos, dos espíritos que nos acompanham, parentes, amigos, conhecidos, dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Estas são as inspirações. Tá bem? As ideias inatas são aquelas que o espírito adquiriu ao longo das suas encarnações e são ideias próprias, íntimas, próprias do próprio encarnado, do próprio espírito. Se é isso que você perguntou, está respondido. Se não, você pode formular ou reformular a sua pergunta, que eu terei um imenso prazer em responder. Alexandre, alguma questão? Alguma pergunta? Eu só queria relembrar você daquele desafio da semana passada. Sim, vamos sim. Vamos fazer o seguinte. Só para retomar. Claro. Eu não esqueci não. É que nós temos. Relembrando aos amigos que nos ouvem, a questão era justamente essa. Se nós, depois de cometermos erros, enfim, ao longo desta encarnação, se existe a possibilidade, ainda enquanto encarnados, de repararmos isso, e buscarmos aí uma melhora, uma evolução. Claro. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com a prece os nossos estudos e depois nós entramos nesse bate-papo que você está sugerindo, nessa questão que você está sugerindo. Combinado? Combinado. Quem quiser participar,
a Isabel, o nosso irmão Luciano e aqueles que estiverem, a Yara, aqueles que estiverem participando, podem continuar conectados, que nós vamos discutir esse assunto proposto pelo Alexandre. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma participar ativa e beneficamente da melhoria geral. Auxilia-nos ainda, Senhor, a termos a força necessária para orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós o declaramos encerrado.